alfinete. Então, já que você está falando aí do Bahia, Silvio, vamos então ver uma reportagem sobre o tricolor. Ele se prepara para enfrentar o Vasco amanhã em São Januário e contra o time carioca, o técnico René Simões preparou algumas mudanças. Afinal, o Bahia anda precisando e muito de um bom resultado. A última vez que o Bahia venceu fora de casa foi no dia 25 de junho, há mais de um mês. Os jogadores já sentem saudade desse gostinho. Com certeza, acho que a gente nunca pode desacostumar ficar longe das vitórias, né? O Bahia é uma equipe grande, o Bahia precisa de ter vitórias, né? Então, tivemos duas e, pra gente foi muito importante aquelas vitórias e temos que reencontrá-las de novo. Voltar a vencer vai depender e muito de como o time pode reagir ao ambiente que vai encontrar em São Januário, local do jogo desta quinta-feira. O Vasco vem de 3 vitórias consecutivas, a última delas fora de casa contra o Atlético Mineiro. Com estes resultados, a equipe do Rio de Janeiro entrou para o G4 do Brasileirão e vai lutar para continuar lá, para a preocupação dos jogadores do Bahia. O Vasco vai vir com tudo, tá vindo numa sequência boa de 3 vitórias consecutivas, né? Então eles vão estar jogando na casa deles, vão procurar sempre o resultado. O Vasco sabe usar seu torcedor a seu favor, né? Jogar em São Januário sempre tem uma pressão, ainda mais tratando de um clássico do futebol brasileiro, que é Bahia e Vasco. Sabemos que temos que marcar muito forte lá para conseguir sair com êxito. Trabalhamos esses 3 dias aí focando exatamente em cima dos jogadores do Vasco, em cima da grande qualidade que o Vasco tem. Então vamos para lá pensando nisso, pensando na vitória. Sabemos que vamos ter que trabalhar muito para conseguir isso. O lateral direito, Giancarlo, que sentiu a coxa, só treinou na academia e ainda é dúvida. Para a partida desta quinta-feira, algumas mudanças. Fabinho entra no lugar de Fael, que está suspenso. E Helder substitui Carlos Alberto, que não joga por questões contratuais. Lulinha deve entrar como meia de ligação. Souza e Reinaldo também devem ser titulares. São 2 jogadores que conhecem como poucos a defesa vascaína e podem fazer a diferença a favor do Bahia. Souza volta de contusão e entra no lugar de Júnior. Já Reinaldo chegou há uma semana e substitui Jobson, que está suspenso. E a nação tricolor torce para que eles se lembrem bem do caminho do gol, já que vencer é uma necessidade para o tricolor, que precisa sair da 16ª colocação e voltar a sentir o doce sabor de uma vitória. Quer dizer, Silvio, o Bahia já pega amanhã o Vasco com o desfalque do importante Jean Carlos. Jogador importante para o time. É verdade, Juca. Outro desfalque. O Jean Carlos sentiu um desconforto na coxa. Ao invés de 3 titulares, o Bahia agora perdeu 4 titulares para jogar contra o Vasco da Gama. Mas, em compensação, ele vai com uma filosofia de jogo diferente. Ele não vai jogar, mais uma vez, com 2 volantes, como ele jogou aqui. Ele vai botar 3 volantes. Ele vai botar o Helder para jogar ao lado do Fabinho e do Marconi. Ele não é bobo de sair com 2 volantes lá fora diante de um Vasco que hoje tem uma competência maior do que o Sport Clube Bahia. Uma qualidade até maior, campeão da Copa do Brasil. O Vasco hoje é 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O Bahia é 16º. Então há uma preocupação do técnico René Simões. Ele tem que fazer o quê? O trabalho com o que ele tem em casa. Ele não vai fazer uma pizza com a massa que vem lá da Itália. Ele vai fazer com a massa que está aqui. Você está entendendo? E o que deram a ele para ele trabalhar. Essa que é a grande realidade. E o que você vê dessa substituição? Substituição não, né? Dessa opção que ele teve de colocar o Souza no lugar do Júnior. Eu acho o seguinte, o Júnior fez 7 jogos, só fez 1 gol. O Souza estava machucado. O Júnior ganhou a posição porque o Souza estava machucado. É critério do treinador. Eu acho que o critério é do René Simões. Ele vai botar o Souza para jogar ao lado do Reinaldo. O Souza já conhece o Vasco. É a questão de dar um pouquinho mais de credibilidade ao jogador Souza. Eu não colocaria. Eu, se fosse o treinador, não colocaria Souza. Estou falando aqui de público, estou falando aberto para o torcedor do Sport Clube Bahia. Eu procuraria uma outra opção, botaria até o menino Rafael, gladiador, para jogar. Não colocaria o Souza. Mas ele leva fé no Souza. Vamos ver se esse ataque funciona, porque Reinaldo é mais um jogador pela beirada, é um jogador estilo Jobson, não é um jogador fixo. Então vamos esperar que dê certo. Se der certo, a gente bate palma. Se não der, a gente está aqui para criticar mais uma vez o trabalho do René Simões. Agora, Silvio, em termos históricos, o Bahia tem uma certa vantagem aí contra o Vasco em jogos do Campeonato Brasileiro, né? É uma verdade também, é uma verdade. Mas você sabe, história não faz muito resultado, não. O que faz resultado é competência dentro de campo.
Às vezes tabu é para ser quebrado, o Vasco pode quebrar esse tabu. O importante é que o Bahia possa amanhã mostrar uma qualidade diferente daquela que ele mostrou na última partida aqui. Se o Bahia jogar a partida que jogou contra o Fluminense no Engenhão, diante do Vasco em São Januário, o torcedor do Bahia pode esperar um resultado até diferente daquele que ele está vivendo a expectativa no momento. O futebol do Bahia não é ruim, não. Quem disse que o time do Bahia não tem qualidade? O problema é fazer time em cima da perna. Só vai entrosar lá na 19ª, 20ª, 21ª rodada. Quem jogou bola sabe disso. Não se faz... Juca, não se faz uma orquestra filarmônica hoje, aqui na Bahia, para disputar amanhã uma competição musical internacional, com o prêmio internacional no Teatro Castro Alves. Vai levar pau. Você está entendendo? A orquestra baiana não vai passar. É a mesma coisa. Times baianos são formados no segundo semestre para disputar competição nacional no segundo semestre. Isso é uma covardia dos dirigentes. Eles precisam mudar a filosofia. Eles continuam vendo velocidade e tartaruga. Aí fica realmente difícil. Sim, vamos assistir o VT que fala justamente sobre isso, né, do desempenho do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. E a torcida tricolor não está nada feliz. O Bahia não tem conseguido pontuar no Brasileiro, uma situação preocupante, já que a cada rodada o time se aproxima mais da zona de rebaixamento. Para os tricolores entenderem o tamanho da crise pela qual passa o time é simples, é só fazer as contas. O Bahia disputou até agora 11 jogos, 5 deles em casa. 5 jogos para esquecer. Dos 15 pontos disputados nestas partidas, a equipe só ganhou 4 nas ocasiões em que empatou. Olhando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, vemos o Bahia na 16ª colocação, a uma distância pequena do Atlético Goianiense, o primeiro do grupo da zona de rebaixamento. Caso tivesse conquistado os 11 pontos perdidos em casa, o tricolor estaria no outro extremo da tabela. Dividiria a vice-liderança com o São Paulo, com a mesma pontuação e o mesmo número de vitórias. Sabemos que temos que ganhar em casa, porque no Campeonato Brasileiro é importante estar conseguindo as vitórias dentro de casa. Mas é sempre bom também estar buscando os pontinhos fora. Então vamos contra o Vasco, vamos respeitar o Vasco, como também fomos contra o Fluminense e o Atlético Paranaense. E quem sabe sair de lá, se Deus quiser, com os 3 pontos. E é bom mesmo o time se motivar para conseguir uma reação rápida no campeonato. A equipe vem sofrendo críticas pesadas dos torcedores. Até o técnico René Simões teve a demissão pedida pela nação tricolor. Se no início do Brasileirão o clima era de romance entre time e torcida, hoje isso não existe mais. Quando os resultados não vêm, a pressão vai aumentando. Mas eu não me vejo ainda numa situação que tenho que me preocupar com isso. É claro que temos que trabalhar a todo momento para conseguir as vitórias dentro do Pituaçu, mas com muita tranquilidade, com muita serenidade, para não acabar deixando que isso nos atrapalhe ainda mais. Contra o Vasco, o time vai precisar superar, além da crise, o retrospecto. Na última vez que se enfrentaram no Rio de Janeiro foi pela Série B em 2009, 2-1 para a equipe carioca, que acabou campeando o torneio daquele ano. Agora, na elite do futebol, os tricolores prometem um jogo diferente. Tem que marcar muito forte. Eu bato nessa tecla porque acho que a gente conseguindo o êxito na marcação, o nosso ataque lá na frente consegue decidir os jogos. Silvio, alguns jogadores do Bahia já chegaram a atribuir a ansiedade e a pressão da torcida tricolor, essa falta de gols dentro de Pituaçu, né? Chegaram a culpar essa ansiedade toda. Mas ali, Silvio, não tem nenhum amador, todos são profissionais a ponto de se deixarem levar por essa ansiedade toda. Isso existe realmente? É verdade. Alguns jogadores, eles ponderaram que a torcida do Bahia passa a ansiedade da arquibancada para eles dentro do campo. Aquele assodamento de tentar resolver a situação. Mas eu pergunto, são jogadores da base? São jogadores que estão disputando o campeonato de juniores? Não, são jogadores profissionais que já enfrentaram outras situações. Então, é aquilo que eu continuo batendo na mesma tecla. Forma o time antes. Formar o time agora, aí falta entrosamento. Preste bem atenção, telespectador, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória. Eu quero que o Bahia Record faça um questionamento nas ruas. Se Bahia ou Vitória já conseguiram botar 3 jogos seguidos a mesma equipe. Não, como é que vai buscar entrosamento? Não há como... Você veja, o Bahia jogou uma partida passada com uma equipe, já vai jogar lá com a outra. Por quê? Porque o nosso futebol continua com a cuia na mão.
Se eu tomo um jogador emprestado no Vasco, como é Carlos Alberto, eu não posso botar Carlos Alberto para jogar. Se eu pego 4 jogadores do Corinthians, eu vou jogar com o Corinthians lá, eu não posso botar 4 jogadores. Então eu não repito o mesmo time. Isso não acontece na Série B, no Sport Clube Vitória, que já é diferente. Tá entendendo? Mas no Bahia, se joga com o Botafogo, não pode botar Jobson para jogar. Então o nosso futebol é assim, com a cuia na mão, me empreste aí que eu não tenho dinheiro, eu lhe pago da seguinte maneira, não bota o artista para cantar no seu palco. Aí fica realmente muito difícil. É aquilo que eu continuo dizendo. A filosofia do nosso futebol, dos dirigentes, tem que mudar. Tem que acabar com a capitania hereditária, de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. Isso não vai levar o nosso futebol para lugar nenhum. Eu me lembro bem, nos idos de 1970 e pouco, que o presidente do Vitória era Alex Portela. Hoje o presidente do Vitória é Alex Portela Júnior. Eu me lembro que nos idos de 1970 era Marcelo Guimarães, depois Maracajá, depois voltou Marcelo Guimarães, agora é Marcelo Guimarães Filho. Por que isso não muda? Eu não tenho telhado de vidro. Falo porque tenho competência e estabilidade para poder falar. Silvia, agora a gente fala de vôlei de praia. Além da falta de patrocínio, os atletas enfrentam outras dificuldades, como as condições climáticas, Carol. Juca, porque nesta época do ano, o mau tempo é um inimigo implacável para este esporte que precisa do sol e do mar como cenário. Ivanise Santos se apaixonou pelo vôlei de praia aos 13 anos de idade. De lá para cá, já disputou campeonatos internacionais, sul-americanos e brasileiros. Mas o sonho de um dia ser campeã do mundo acabou adiado. Para um atleta que se prepara, que acredita, no trabalho que está fazendo, é muito difícil, é frustrante sim. E aí a gente tenta vencer isso com o amor, a paixão que a gente tem pelo esporte. Defesa, saque, bloqueio, ataque. Além de atleta, ela dá aulas na praia de armação e é com este dinheiro que sobrevive. O Campeonato Baiano foi uma das últimas competições que participou. Os alunos reconhecem o sacrifício da professora, que por falta de patrocínio parou de competir. O problema maior realmente é a falta de patrocínio, é a falta de dinheiro para passagem, hospedagem, alimentação. Tudo isso pesa pra gente que não tem de onde tirar. É difícil acreditar que desta areia surgiu um dos maiores campeões de vôlei de praia, o baiano Ricardo Santos. Hoje, esses atletas que tentam o mesmo caminho têm inúmeras dificuldades até para conseguir treinar. A gente fica aqui na praia esperando até o último momento mesmo de esperar a chuva passar. E se não der, a gente treina na chuva. Para essa equipe não tem tempo ruim. Faça chuva ou sol, o amor pelo esporte fala mais alto. Esse é o segredo para atletas como Ivanise continuarem brilhando nas areias, mesmo que seja para ensinar o que mais gosta. Para você, vôlei de praia, se fosse traduzir uma frase, seria o quê? Eu acho que é a razão de viver para mim, porque não só para mim, como muitos atletas e alunos meus também. É assim, é como se estivesse no sangue, correndo nas veias e é muito bom. Quer dizer, Silvia, além da falta de estrutura, de patrocínio também, tem um problema do tempo, né? O tempo não está ajudando. É verdade, é por isso que a Bahia, ela só revelou para o mundo o Ricardo. No futebol de vôlei, no vôlei de praia. Só o Ricardo, que pegou o nome da Bahia e botou no pódio em termos internacionais. Está entendendo? Agora eu respondo a sua pergunta, Juca, e a sua reivindicação, Carol, ao telespectador, com 2 outras perguntas. Cadê o Faz Atleta? Cadê o Faz Cultura? Eu não posso responder. Então vamos esperar a resposta, não é, Juca? Do governo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Silvio, pelos esclarecimentos aí em relação ao jogo de ontem e ao próximo que virá amanhã. Valeu, Obrigado, Carol. Silvio. Valeu, Juca. Boa noite a todos e eu volto no Bahia no ar com a Daniela Prata amanhã pela manhã. Daqui a pouco, agricultores entregam pauta de reivindicações ao governador Jacques Wagner. E ainda o caso da advogada baiana sequestrada que passou mais de 2 meses em cativeiro.